conexões ocultas no sistema político brasileiro e a agenda global. A ideia de que existe uma conexão ampla e deliberada entre figuras-chave do sistema político brasileiro, como Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, bem como instituições como a mídia, a maçonaria, o STF e organizações internacionais, como a ONU, por meio da Agenda 2030, é um tema frequentemente alimentado por teorias que apontam para a existência de um grande esquema de controle global. Nesta visão, o teatro político seria uma fachada para a implementação de uma agenda comum, com o objetivo de consolidar poder e implementar medidas impopulares contra aqueles que se opõem às imposições desse sistema. Em um sistema político polarizado, Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro e Lula representam, na superfície, lados opostos ou independentes de uma batalha política. No entanto, algumas teorias apontam que essas figuras poderiam estar colaborando indiretamente na condução de uma agenda maior e supranacional, alinhada com os objetivos da Agenda 2030 da ONU, mesmo que em discursos públicos pareçam antagonistas. O Supremo Tribunal Federal, a STF, sob a liderança de figuras como Alexandre de Moraes, tem assumido um protagonismo inédito nos últimos anos, especialmente em decisões polêmicas envolvendo a liberdade de expressão, os atos antidemocráticos e o controle sobre discursos nas redes sociais. Críticos argumentam que o STF estaria extrapolando suas funções constitucionais ao atuar como um guardião político alinhado a uma agenda mais ampla. Para eles, o foco excessivo no combate a supostas ameaças à democracia poderia servir para consolidar o poder do tribunal e sufocar vozes dissidentes. A teoria de que o STF utiliza seu poder para perseguição política está sustentada na percepção de que muitas das decisões da Corte, sobretudo sobre Alexandre de Moraes, têm como alvo figuras alinhadas à direita ou a movimentos conservadores, frequentemente associados a Jair Bolsonaro. Essa atuação levanta questionamentos sobre até onde o STF está disposto a ir para manter controle sobre os rumos políticos do país. Jair Bolsonaro construiu sua base política como um outsider e oponente do sistema, mas seus críticos sugerem que ele também estaria inserido em um jogo maior. Algumas teorias sugerem que, embora Bolsonaro critique abertamente instituições como o STF e a mídia tradicional, sua retórica pode ser apenas parte de um teatro político destinado a fortalecer o sistema que ele supostamente combate. A imposição de medidas restritivas durante a pandemia e a manutenção de laços com o sistema financeiro internacional são frequentemente citadas como evidências de que Bolsonaro não representa uma verdadeira ruptura com o sistema global. Luiz Inácio Lula da Silva, por outro lado, é visto como um político alinhado às pautas progressistas globais, que incluem objetivos da Agenda 2030, como combate à desigualdade, ações climáticas e controle social por meio de políticas públicas amplas. A retomada do poder por Lula é vista por alguns críticos como a consolidação de um governo diretamente alinhado com essas diretrizes globais, diferentemente da gestão Bolsonaro, que supostamente resistia a essas pressões de maneira mais aberta. A maçonaria, como uma ordem secular e filosófica, historicamente influenciou eventos políticos importantes no Brasil e no mundo. No entanto, muitos a veem como parte de um sistema de controle global que conecta elites em diversas áreas, política, jurídica e midiática. Em teorias mais amplas, a maçonaria é descrita como uma ponte entre o sistema político nacional e as diretrizes globais da ONU, incluindo a Agenda 2030. Embora não existam provas concretas que conectem diretamente Alexandre de Moraes, Lula e Bolsonaro a uma conspiração maçonaria, a maçonaria é frequentemente associada ao apoio a projetos globais, incluindo aqueles alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, que fazem parte da Agenda 2030. A mídia tradicional é considerada por muitos críticos como um braço essencial na disseminação de narrativas alinhadas ao sistema global. Em contextos políticos polarizados, ela frequentemente age para legitimar certas figuras e demonizar outras, ao mesmo tempo que sustenta os pilares de uma agenda mais ampla. Veículos tradicionais, como a Rede Globo, são acusados de promover discursos que normalizam restrições às liberdades individuais sob a justificativa de defesa da democracia ou luta contra a desinformação. A mídia também é um dos principais vetores na implantação de narrativas globais associadas à Agenda 2030, abordando questões como mudanças climáticas, vacinação e governança digital como soluções inquestionáveis, ao mesmo tempo em que rótula opositores como extremistas. A Agenda 2030, proposta pela ONU, é oficialmente apresentada como um conjunto de metas para alcançar desenvolvimento sustentável e igualdade global. Porém, críticos argumentam que ela serve como uma base para imposições políticas e sociais que suprimem as soberanias nacionais e restringem liberdades individuais. Entre as medidas da Agenda 2030 estão o controle maior das emissões de carbono, políticas de vacinação em massa, regulamentação rigorosa do comportamento online e a promoção de mudanças culturais profundas. Aqueles que resistem a essas mudanças frequentemente relatam serem perseguidos por governos e instituições que adotam a agenda como política oficial.
No Brasil, tanto o governo Lula quanto o STF, sob o protagonismo de Moraes, demonstram alinhamento com algumas dessas pautas, enquanto Bolsonaro, mesmo em oposição pública, também implementou ações que podem ser interpretadas como compatíveis com o projeto global. A atuação do STF gera uma questão central, até quando a Corte continuará utilizando sua ampla autoridade para restringir adversários políticos e influenciar o debate público? Se os poderes do STF não forem equilibrados por outras instituições, há o risco de que ele se torne um instrumento de controle direto sobre o rumo da democracia brasileira. Critica-se o fato de que, ao combater supostas ameaças antidemocráticas, o STF pode estar enfraquecendo o próprio sistema democrático, substituindo a pluralidade e o debate pelo medo da repressão jurídica. Assim, o tribunal se torna um ator político direto, o que seria incompatível com sua função constitucional de árbitro neutro. A ideia de que o teatro político serve a uma agenda comum sugere que as disputas entre Lula, Bolsonaro e Alexandre de Moraes podem ser mais encenação do que conflito real. A perseguição àqueles que se opõem às imposições do sistema global, alinhado à Agenda 2030, pode ser parte de um esforço coordenado para implementar mudanças profundas e irreversíveis nas sociedades nacionais. O verdadeiro desafio para a população brasileira será discernir as verdadeiras motivações por trás dessas figuras e instituições, rejeitando narrativas simplistas e promovendo uma resistência informada e eficaz às medidas que violem liberdades e direitos fundamentais.